Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos na nossa terceira aula de Educação para o Trabalho. Muito bom dia a todos, que a aula de hoje seja bem proveitosa. Hoje nós não teremos vídeo, tá? Eu não vou aparecer para vocês, porque a minha câmera está com alguns problemas técnicos, tá? Então, nessa aula me perdoem, tá bom? Mas para as próximas aulas eu prometo que vou estar aqui para vocês. Combinado? Bom, hoje nós iremos estar falando sobre perfil profissional e comunicação, tá? Então, a aula de hoje, ela vai trazer aí um pouquinho do que é o perfil profissional e também eu vou estar falando sobre a comunicação e as adversidades da comunicação. Meu nome é Cíntia Rúpolo e eu vou estar ministrando essa disciplina de Educação para o Trabalho para vocês, tá bom? Bom, avisos importantes referente às aulas, tá, galera? Organização das aulas. Por onde que vocês vão acompanhar a aula de vocês? Por onde que vocês vão entrar para ver as aulas de vocês? Sempre, tá? Pelo Sponte. Então, toda terça-feira, a partir das 8 da manhã, entre dentro do Sponte, dentro do portal do aluno e entre dentro da disciplina de Educação para o Trabalho. Com isso, lá terá a atividade proposta do dia e também o link da aula, que terá todas as orientações necessárias e também o conteúdo que vocês terão nessa disciplina. Lá também vocês vão encontrar, né, o link do YouTube, né? As aulas irão compor uma playlist no canal da escola, como todos já sabem. Deixe sempre seu comentário no vídeo, é muito importante a sua participação também no vídeo lá do YouTube, para que a gente saiba que vocês estão participando da aula, tá? Como a gente sempre fala, a sua participação será acompanhada pela sua interação na aula e nos grupos do WhatsApp. Então, não deixem de interagir em período de aula. Caso vocês não consigam interagir no período de aula, sempre me avise, tá? Para que eu coloque a sua participação do dia, tá bom? E uma outra lembrança muito importante seria nossos exercícios de fixação. A todo final de aula, eu proponho alguns exercícios e peço para que todos me entreguem. Então, é muito importante que vocês façam realmente todos os exercícios, pois os exercícios que foram solicitados da aula 1 e 2 e hoje, né, na terceira, vão ser contabilizados para a nossa V1, tá? Hoje eu vou estar passando, né, lá via Sponte para vocês, lá no portal, o exercício que fecha a nota do V1, tá? Então, é muito importante que vocês realizem todos os exercícios e caso vocês estejam atrasados com algum exercício, façam todos e me entreguem até o final do prazo que vai estar estipulado dentro do portal, tá bom? Combinado? Bom, e aí eu já entro, né, com a primeira pergunta sobre perfil profissional. Você sabe o que é um perfil profissional? O perfil profissional, muitas vezes, né, ele remete aí à parte de currículo, à parte de mercado de trabalho, tá? E aí eu quero que vocês saibam que perfil profissional, ele faz parte sim do currículo. O perfil profissional, ele vai ser assim, igual a gente está trazendo essa imagem aqui, ela vai ser um conjunto dessas qualidades, tá? Porém, descrevendo você como pessoa. Então, dentro desse perfil profissional, nós vamos estar falando sobre comportamento, personalidade, qualidade, liderança, flexibilidade, comunicação, relacionamento, performance, ética, resultado. Isso tudo compõe o perfil profissional. Porém, um ser humano somente, ele não tem. É muito difícil nós encontrarmos aí um ser humano que remeta todas essas qualidades num ser humano só. Então, geralmente nós vamos encontrar, né, perfis profissionais onde encontramos mais pessoas que tenham um perfil com mais qualidades referente a ser um líder ou a ter uma personalidade diferente ou uma personalidade ímpar ou até mesmo um comportamento diferente dos demais, aquela pessoa que é muito ética. Então, tudo isso faz parte aí do nosso perfil profissional. E eu vou estar explicando para vocês exatamente o que quer dizer esse perfil profissional e como ele é importante para a vida de vocês, para a carreira de vocês e para a vida profissional, tá bom? Vamos estar falando um pouquinho aí de currículo e também de o que é esse perfil profissional. Bom, eu trago aí uma definição para vocês. Então, um dos principais pontos para se considerar na hora de montar um currículo é o perfil profissional, tá?
Não precisa se preocupar se nunca ouviu esse termo antes, fiquem tranquilo. Ele não é nada mais que um texto curto de apresentação que irá mostrar os principais pontos da sua carreira. A composição geralmente vem antes das suas experiências anteriores e ela deve ser objetiva, coerente, honesta e vender bem você. É basicamente seu cartão de visita, galera, tá? Então, o que nós temos que pensar, tá? Nós temos que ter aí em mente que um perfil profissional, ele fica lá abaixo do... Ele vem aqui, ó, ele fica lá... Ele nada mais é, né? Ele fica abaixo da nossa experiência, né? Ó, desculpa. Ele vem antes das suas experiências profissionais, tá? E aí, ele deve ser uma coisa bem objetiva, porque ele deve vender você em poucas palavras, mas que no caso, nessa frase, você tem que ser coerente, você tem que ser honesto, você tem que saber fazer o seu marketing pessoal, tá? Que é saber se vender, tá? Se nesse momento você não for interessante, provavelmente, às vezes, você vê uma vaga lá de uma empresa e fala, nossa, essa vaga é minha cara. Mas aí a pessoa abre seu currículo e seu currículo tá lá, todo largado, todo feito de qualquer jeito. E isso tem um impacto muito ruim quando nós estamos falando de currículo. O currículo, ele vai ser aí o seu marketing pessoal. Então, você tem que se vender através do currículo. E uma das formas de se vender é fazendo aí um perfil profissional que chame atenção, que saiba vender exatamente a pessoa que você é. Porque eu falo, nossa, às vezes é muito difícil escrever sobre nós mesmos, dizer palavras sobre nós mesmos. Mas é importante a gente saber que isso é importante para se criar um perfil profissional. Porém, nós não podemos ser desonestos, nós não podemos inventar nada, nós temos que ser honestos, nós temos que falar como nós somos. E é exatamente isso que o perfil profissional remete. Quando a gente sabe vender o nosso perfil profissional, às vezes a gente é chamado em lugares que a gente nem mandou currículo, mas por alguma maneira o seu currículo chegou através daquele recrutador e ele acabou se interessando pela pessoa que foi vendida ali, tá? Então, quando vocês pensarem em perfil profissional, sempre lembrem, assimilem como marketing pessoal. O marketing pessoal é aquele que a gente está vendendo nós mesmos. É como nós estamos vendendo a nossa imagem, tá bom? Bom, aí eu trago para vocês, né? Lembra que a gente falou lá? Sabe onde colocar essa informação no seu currículo? Então, lá eu trouxe o exemplo de um currículo. E aqui, ó, perfil profissional, né? Logo, em cima da experiência. Antes da experiência, né, perdão, e aqui ele vai trazer o seu currículo, o seu perfil profissional. Então, você vai falar o seu nome, né, você vai trazer o seu nome, o seu objetivo, aqui os nomes, bonitinho. Atualmente não necessita mais de foto, mas a forma como ele está aqui mostrando é exatamente como um currículo ele tem que ser atualmente. Então, o perfil profissional ele é muito importante de vocês estarem trazendo no currículo de vocês, tá? Isso é importante porque ali você vai descrever abaixo do seu objetivo como que você está se vendo, tá bom? E aí, para as próximas aulas, eu vou pedir para que vocês atualizem o seu currículo e me mandem, tá? Por quê? Porque nesse momento, eu acho que em todos os momentos, nós temos sempre que manter o nosso currículo atualizado, tá? É o nosso dever manter o nosso currículo sempre atualizado, independente das circunstâncias. Ah, Cintia, mas eu acabei de entrar numa empresa, eu não preciso manter meu currículo atualizado. Você precisa sim. No currículo de vocês, já está que vocês estão fazendo o curso técnico da Evolute? Então, se não está, tá na hora de colocar, né, galera? Vamos aí atualizar o currículo de vocês e eu vou deixar como tarefa também lá no Sponte para que vocês atualizem o currículo de vocês e me mandem para que eu já consiga ajudar vocês a deixar aí o seu currículo bem melhor, né? Um currículo mais visto, um currículo mais chamativo para quem está recrutando. Tá bom? Mas é importante frisar que o perfil profissional, ele vem antes das suas experiências. Combinado? E aí, a próxima pergunta. Qual a relação entre o perfil profissional e o mercado de trabalho? Vocês sabem me dizer qual que é aí essa relação? Bom, essa relação, ela vem
exatamente de quando nós estamos aí fazendo um comparativo. O mercado de trabalho, ele está em constante mudança. Então, ele sempre vai estar aí buscando profissionais que estão sempre antenados. Então, a relação entre o perfil profissional e o mercado de trabalho é exatamente que esse perfil profissional, esse candidato, ele tem que ser o profissional que o mercado deseja, tá? Então, se o mercado ele está em constante mudanças, quer dizer que esse meu perfil profissional tem que estar em constante mudança, tá? Para que vocês já estejam na frente dos outros candidatos, tá? Então, é sempre bom estar pesquisando, fazendo cursinho de extensão que te forneça um certificado, tá? Existem muitos, e agora uma dica, tá? Existem muitos cursinhos, tipo cursos de extensão em várias faculdades. Se vocês quiserem que eu passe para vocês uma lista de algumas escolas, de algumas instituições que dão cursos de extensão gratuitamente, vocês me falam, deixa aqui nos comentários, que eu trago para vocês no próximo vídeo uma lista de instituições que fornecem esse tipo de curso sem custo nenhum e que faz tipo, uma bela de uma diferença no currículo de vocês, porque vai manter o currículo de vocês sempre antenado, sempre atualizado, tá? Não é porque hoje nós estamos aqui fazendo um curso na Evolute que nós não temos que fazer mais nenhum curso. Não, pelo contrário, tá? Com a expertise que vocês estão adquirindo, tá? Em fazer aulas online, vocês podem utilizar dessa experiência para se dedicar mais em um outro curso online gratuito, no qual te dê um certificado e você seja bem visto lá no seu currículo. Tá? Por isso que eu falo que toda a diversidade ela serve para nos ensinar de alguma forma, tá? E isso é muito importante eu trazer para vocês de que está sendo difícil as aulas online. Eu acredito que está sendo difícil para todo mundo, tá? Porém, se nós formos aí tirar o melhor desse momento, vai fazer com que vocês já saiam profissionais capacitados, profissionais que estão à frente, pois conseguiram driblar esse momento ruim, tá? Então, por isso que eu sempre falo, galera, coisas ruins existem, momentos ruins existem, mas o que você está fazendo para mudar essa realidade? Você está pegando a adversidade e tentando transformar ela em algo bom? Vamos lá, pegue agora essa expertise que vocês estão adquirindo em conseguir estudar online e faça um curso gratuito numa outra instituição que deixe o seu currículo mais atraente. O que vocês acham? Sabe, não deixem as oportunidades passarem, porque às vezes as oportunidades passam e aí você vai acabar dando valor depois que passou, tá bom, galera? Então é muito importante vocês sempre pensarem nisso. Foi o que eu falei, não está sendo fácil para ninguém. Porém, existe aquele profissional que pega a diversidade e faz algo diferente. E existe o profissional que pega a diversidade e não faz nada, tá? Qual dos dois profissionais vocês querem ser? Tá? Essa é a pergunta que eu deixo aí para vocês nessa aula, que eu acredito que tenha tudo a ver aí com o mercado de trabalho, com o currículo, com o perfil profissional, isso é muito importante, tá bom? Bom, e aí eu trago uma definição dizendo que o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, fazendo com que a disputa por uma vaga de emprego seja difícil e acirrada. Alguma mentira, galera? Não, né? Então, assim, cada dia mais, eu até brinco, né? Que daqui a pouco, pra gente vender um cachorro quente, nós vamos ter que estar falando no mínimo 2 línguas, tá? Então, é muito importante para que a gente aprenda a sempre se atualizar, a sempre buscar o melhor para nós, tá? Por isso, além das experiências profissionais e pessoais, é fundamental ter um currículo bem elaborado e com um perfil profissional bem escrito. Então, além de você ser uma pessoa que tem aí vários cursos, ou tem uma faculdade, ou tem especialização, do que adianta eu ter vários cursos, eu ter vários certificados, se eu não sei me vender bem dentro do currículo na hora que eu preciso escrever, tá? Então, é muito importante também que vocês saibam descrever as qualidades de vocês, de forma que vocês consigam vender o peixe de vocês, tá?
A estrutura das informações devem ser bem planejadas para que chame a atenção do recrutador assim que ele começar a ler o seu documento. Então, assim que ele bater o olho no seu currículo, qual vai ser aí o seu diferencial para que ele realmente continue a ler o seu currículo? O que você tem diferente dos outros? Muitas vezes nas entrevistas eles perguntam por que você tem que ser contratado e não o último candidato que saiu? Ali é a hora que você tem que vender o seu peixe. Ali é a hora que você tem que saber vender aquilo que você é. Entendeu? Então, o perfil profissional, ele vai trazer exatamente isso. Ele vai trazer com que vocês pensem sobre vocês. Como está a carreira de vocês, como está o perfil profissional de vocês, como está o currículo de vocês. Por que você é melhor e não o seu colega do lado? Tá? Essa é a pergunta sempre que eu faço para os alunos. Mas ele é meu amigo. Não importa. Ele é o seu concorrente. Tá? Então, trate todos à sua volta como seu concorrente. Tá? O que você tem que ser melhor que o seu concorrente? Com certeza, sempre. Tá? Então, o caminho do sucesso, ele é difícil, mas ele não é impossível. Então, é com pequenas atitudes que a gente começa a criar um caminho de sucesso. Tá bom? Bom, e aí eu trago para vocês algumas habilidades e competências apreciadas pelo mercado de trabalho. Tá? O profissional do século XXI precisa aliar um exímio domínio da sua função à facilidade em trabalhar bem em equipe. Então, a primeira coisa que nós temos que saber fazer é trabalhar bem em equipes. Tá, gente? Eu sei que é difícil lidar com o próximo, mas é algo que nós temos que estar aí cada dia mais aptos, é saber trabalhar em equipe, é saber respeitar o próximo, é saber que todo mundo tem adversidades, tá? Então, trabalhar em equipe é fundamental para que você conquiste aí um espaço no mercado de trabalho, tá? Proatividade e conhecimento sistêmico de todo o funcionamento da empresa e mercado. Proatividade é aquele cara que não espera as coisas acontecerem. É aquela pessoa que tá sempre à frente. Ou se, por exemplo, eu terminei meu trabalho, quero ir embora. Não, eu terminei meu trabalho, olho pro lado e falo, viu, posso te ajudar em alguma coisa? Posso fazer aquilo? Posso fazer aquilo outro? Aquela pessoa que está à frente, aquela pessoa que é proativa, que não se contenta só em fazer o dela. Ela ajuda os próximos, tá? Mas nada adianta de você, por exemplo, ajudar o seu próximo e não ter realizado o seu, tá? Então é importante você finalizar a sua tarefa para que você possa possa ajudar o próximo, possa exercer essa proatividade, tá? Então, nós temos que ser proativos com toda certeza, mas sempre lembrando que, primeiramente, eu tenho que terminar o meu trabalho para depois eu querer ter uma atitude proativa, tá? Ter conhecimento de todo o funcionamento da empresa é fundamental, tá, Cíntia? Mas eu trabalho no departamento de vendas, eu tenho que saber qual é o processo do financeiro? Sim, você tem que saber entender os processos, você não precisa exercê-lo, porém você tem que saber o processo. Mas sim, eu trabalho ali no chão de fábrica e eu não tenho que saber. Pelo contrário, você tem que saber como funcionam os processos da empresa. Porque para você saber que você é importante, você tem que saber aonde você está nessa hierarquia toda, tá? Então, saber aí os processos da empresa e como ela funciona é você saber o que você está fazendo ali, é dar sentido ao seu trabalho, tá? Por isso que é muito importante vocês saberem sobre o funcionamento da empresa e do mercado. Mas do mercado por quê? Para entender o por que você está fazendo aquele tipo de produto, para quem você vende aquele tipo de produto. O seu produto é importante? Por quê? Tá? Então, é conhecer aí o sistema e o mercado do que você está fabricando, do que você está vendendo, do que você está produzindo, tá bom? Estando apto a apontar falhas na estratégia atual e seguir e sugerir melhorias que possam ampliar o lucro da organização, são características fundamentais. Mas, Cíntia, a hora que ele fala aqui, sugerir melhorias, meu chefe não me ouve, mas nunca deixe de dar sua opinião, nunca deixe de expor as suas ideias, tá? Porque às vezes, galera, o seu chefe acaba não te ouvindo, mas às vezes alguém que está do lado dele ouve as suas ideias, tá? Então nunca desanime, nunca ache que a sua ideia não é boa.
Porque muitas vezes a nossa ideia, ela é muito boa, ela só precisa ser um pouco lapidada. E aí quem tem a função de lapidar? Quem está acima de vocês. Então mantenha uma comunicação gostosa com a sua equipe, mantenha uma comunicação gostosa no sentido de ser prazerosa, de vocês irem trabalhar realmente com vontade de trabalhar, para que seu dia seja realmente produtivo, tá? Somente isso vai fazer com que vocês tenham aí habilidades para se destacar dentro da empresa de vocês, tá? Por fim, o contínuo aprimorado desenvolvimento das competências e pontos fortes do profissional é indispensável. A busca contínua por sempre aprender mais sobre a sua área e até mesmo outros campos de atuação são características intrínsecas a todos que querem se destacar. Então, aqui ele fala possuir aí, ir atrás, né, de busca contínua por sempre aprender mais sobre a sua área, até mesmo outros campos. Isso é muito importante porque nós estamos aí em constantes mudanças, né, galera? E quando a gente entende que se estamos em constante mudança, nós temos que estar em constante aprendizado, fica mais fácil para que vocês realmente entendam que sem estudo a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Sem aprimoramento do que nós estamos fazendo, buscando, né, informações em sites, em revistas, em cursos, em sites que realmente, né, tenham aí um peso bacana, que tenham um nome, né? É muito importante, porque quando vocês param de... vamos pegar aí uma máquina, né? Se a gente para de fazer manutenção com essa máquina, o que acontece com essa máquina? Ela vai se deteriorar e vai acabar ficando inutilizável, tendo que ser substituída. Com o profissional acontece a mesma coisa. Quando ele para no mercado, quando ele para no tempo, e com isso não vai atrás de busca, né, de aprender mais, de saber sobre a sua área, até mesmo ir atrás de novos horizontes, ele acaba ficando defasado. E aí esse profissional fica defasado dentro do mercado de trabalho, e quando ele sai dessa empresa, ele não consegue arrumar emprego em lugar nenhum. Exatamente por quê? Porque ele é uma carta fora do baralho. Ele não é mais interessante para o mercado. O currículo profissional dele, a competência dele já está defasada. Então, o mercado está buscando aí pessoas que estão em constante mudanças, tanto quanto o mercado está, tá bom? Então, sempre pensem que vocês, infelizmente, nós somos números, e infelizmente temos que ser comparados a tal. Mas quando a gente está falando aí sobre habilidades e competências, é importante pensar nesse sentido que somos máquinas, e se essas máquinas não recebem manutenção, logo elas vão ficar incapacitadas de exercer a sua função. Então, o estudo, aí a nossa busca contínua em aprender e se aperfeiçoar, ela é tão importante quanto quanto ir trabalhar todos os dias, quanto a dar bons resultados, tá? Ela é um conjunto. Possuir essas competências e habilidades e colocá-las em seu perfil profissional será um grande diferencial para conquistar uma vaga almejada, tá? Então, peguem todas essas informações que eu dei, né? E vocês realmente preciso que vocês consigam escrever isso, tá? É muito importante que vocês consigam escrever sobre vocês, tá? Partindo das suas qualidades profissionais, tá bom? Bom, e aí eu coloco aí o que colocar no meu perfil profissional. Esse é o momento em que você deve se destacar. Por isso, inclua os seguintes itens. Vamos lá, as dicas. Primeiro, principais projetos que você contribuiu com a sua participação e sua participação foi indispensável para o sucesso deles. Caso vocês tenham participado de algum projeto, caso vocês tenham algum projeto de dentro da casa de vocês, caso vocês tenham aí algo que vocês tenham ajudado ou até mesmo mostrado para uma empresa, é bom colocar, tá? Habilidades e competências mais relevantes. O que você sabe fazer? Mencione suas qualidades em atividades específicas, tais como prática em solucionar conflitos, maravilhoso. Capacidade em cumprir prazos, ótimo. Dica,
Opte por trabalhar apenas as habilidades que sejam relacionadas à vaga desejada. Então, por exemplo, se nós estamos falando aí sobre uma vaga de financeiro, e eu preciso falar que eu tenho capacidades para exercer a parte financeira, que eu tenho rapidez, que eu sei fazer um controle. Eu não posso dizer que eu sou boa em vendas, tá? Então, primeira coisa que eu sempre falo pro pessoal, galera, se vocês têm uma vaga que vocês estão almejando, foque no que você pode ser para aquela vaga. Agora, mandar currículos aleatórios sem saber ao menos a vaga que está sendo ofertada é um jogo ruim, tá? Porque nem sempre vai ser correspondido da forma correta. Então, às vezes, a pessoa que pega lá o seu currículo aleatório para uma vaga que você nem viu qual é a vaga, ele vai falar, meu, essa pessoa está simplesmente jogando cartas. E não é isso que as empresas procuram. Elas procuram profissionais que realmente saibam o que querem, tá? São profissionais que batalham por aquele cargo, batalham para entrar naquela empresa, naquele cargo específico. Tá? Elas não querem alguém que estão jogando a sorte. Então, sempre não joguem com a sorte e especifiquem exatamente o que vocês querem dentro daquela empresa, tá? Suas habilidades referente àquele cargo em específico, tá bom? Não saiam muito do cargo específico no qual vocês estão buscando, tá bom? Terceiro, grau de conhecimento atual, graduação, pós-graduação, doutorado, entre outros. Aqui nós podemos também colocar os cursos de aperfeiçoamento, extensão, o curso da Evolute, que é técnico. Então, essa parte de grau de conhecimento atual, ele é importantíssimo. Por quê? Porque mostra que vocês estão antenados, mostra que vocês estão preocupados com a parte de conhecimento de vocês. A base de vocês tem que ser ótima, tá? Isso, sim, eu não tenho muitos cursos, né, que comprove que eu faço. Então, corra atrás, vá atrás, mas eu não tenho dinheiro. Pessoal, tem uma infinidade de sites que disponibilizam plataformas muito bacanas para que vocês consigam fazer online. Como eu já disse no slide passado, caso vocês queiram que eu traga esses sites, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo, que eu prometo que eu faço um vídeo só falando sobre esses sites, tá bom? Quarto, algumas características relacionadas ao comportamento. Como é o seu comportamento no ambiente de trabalho? Quais são as principais qualidades? Tá? Então, nesse momento, nós não podemos dizer que nós somos agressivos, que nós respondemos o chefe. Não, nós temos que ser sucintos, nós temos que falar bem, nós temos que vender o nosso peixe, afinal, né? Então, saber que essas são as perguntas principais, né? Como é o seu comportamento no ambiente de trabalho? Você é uma pessoa que gosta de ajudar os outros? Você é uma pessoa que consegue trabalhar em equipe? Vamos escrevendo aí. Quais são as suas principais qualidades, né? Dentro desse comportamento? Eu sou muito atencioso, organizado, sistemático. E aí, quais são as suas qualidades, tá? E o último ponto, mas não menos importante, é a análise da vaga e da empresa. Leve em consideração o que o cargo exige. Assim, você pode dar mais destaque a esses itens na hora de montar o seu perfil profissional. Que foi aquilo que eu falei lá na dica 2, tá? Que ele vai falar sobre não jogar o seu currículo ao vento, tá? Que é para falar exatamente sobre aquela vaga desejada. E não você falar, eu quero, igual eu dei um exemplo. Se eu quero entrar no setor financeiro, eu não posso falar que eu sou boa em vendas. Eu tenho que falar que eu sou boa em financeiro. Mas eu não posso só falar, eu tenho que saber vender meu peixe. E na hora que ela me chamar lá presencialmente, para comprovar de que o que eu escrevi realmente eu sou aquilo, eu tenho que ser 2 vezes melhor do que eu escrevi. Tá? Eu sei que na parte da entrevista é muito difícil, né, nós mantermos a calma, às vezes a gente fica nervoso, não consegue falar, mas ali é o nosso momento do cara crachá. Ela vai olhar para o seu currículo e vai falar assim, cadê esse cara que escreveu, que essa pessoa maravilhosa aqui, que escreveu esse perfil profissional maravilhoso e não tá sabendo falar isso para mim, tá? Então é importante também que vocês entendam, né, que não adianta só escrever, porque o papel aceita tudo. Vocês também têm que ter uma boa performance na hora da entrevista cara crachá, tá bom? Depois de pensar em todos os projetos e em todas as suas qualidades profissionais, busque elencar quais são os pontos mais relevantes por ordem. Assim, na hora de escrever o texto, fica mais fácil escolher quais serão os pontos fortes,
Quais são os pontos fortes? O objetivo é que você se destaque em meio a todos os outros currículos que o recrutador irá analisar. Foque a apresentação em mostrar suas determinados em mostrar suas de determinados projetos, tá? Então, foca na sua apresentação, em quem você é, o que você sabe fazer, para que, quando o recrutador te chamar, você consiga aí transcrever aquilo que está escrito no papel. Você realmente seja aquela pessoa que você vendeu. Então, é muito importante essas dicas e é muito importante vocês anotarem essas dicas, porque a nossa atividade ela vai ser relacionada ao nosso perfil profissional, tá bom? E aí, o próximo slide, eu trago exatamente o contrário do que a gente acabou de falar. O que não colocar no perfil profissional. Olha, já estou dando uma dica de ouro para vocês, hein? O que tem que ter e o que não tem que ter. Ó, maravilhosas essas dicas. Bom, para saber o que deve ser evitado e não cometer erros, anote as seguintes dicas. Primeira, evite o uso de adjetivos, jargões, termos vagos e clichês. Veja alguns exemplos. Sou uma pessoa comunicativa. Sou bom no que faço. Ou, né? Meu maior defeito é ser muito perfeccionista. Frases generalizadas como essas podem passar a imagem de que você não é uma pessoa criativa e que não tem nenhum diferencial para mostrar. Então, são frases clichês. São frases que todo mundo coloca nos currículos. Seja criativo, galera. Use a criatividade de vocês em prol de vocês, em prol da carreira de vocês, do currículo de vocês, da vida de vocês. Sejam criativos em tudo que vocês façam, porque é a criatividade que vai ser o diferencial de vocês, tá? Segundo ponto muito importante que é não minta, não precisa mentir. Não coloque coisas no seu currículo das quais você não vai conseguir arcar, das quais você não vai conseguir corresponder numa entrevista ao vivo, tá? Então, a verdade deve ser seu maior argumento sempre, galera. Não adianta encher um currículo lá, deixar ele bonito, mas não ser metade daquilo que vocês estão expressando, tá? As informações falsas podem ser descobertas facilmente e prejudicar sua imagem profissional, não somente para aquela empresa, mas para uma grande rede de contatos. Ou vocês acham que o seu currículo ele não vai aí para vários recrutadores? Imagina só que ruim, né? Que é se, por exemplo, o currículo de vocês tiver alguma informação negativa ou falsa e esse recrutador passar essa informação para todos os outros recrutadores da sua região. O que vai acontecer com o seu currículo? Você não vai ser chamado para nenhum lugar. E aí você acaba ficando defasado no mercado e você acaba ficando queimado e não consegue emprego, logo a gente não consegue sobreviver. Então, a mentira, ela é muito má, né, nesse sentido profissional. Porque ela não perdoa, galera. Ela não perdoa. Então, quer mentir pra mãe? Pode, tá? Apesar da mãe descobrir também. Quer ir mentir pro pai, pra avó, pra mulher também, a mulher descobre. Mas, gente, no currículo de vocês é extremamente perigoso mentir, tá? Porque as consequências, elas são muito maiores do que só naquela entrevista, tá bom? Terceiro e último, seja realista. Muitas pessoas tendem a colocar no perfil muitas qualidades e itens positivos, o que pode gerar desconfiança do recrutador. Então, também não adianta você ficar se gabando, tá? Dizendo que eu sou maravilhoso, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou XY. Porque na hora da entrevista, né, cara crachá, que eu costumo dizer, o recrutador ele vai ver na hora que não é nada daquilo, tá? Então, fica feio também, tá? Então, não pequem por isso. E aí ele fala, seja realista e limite a quantidade de adjetivos no seu texto. As habilidades que você citou serão comprovadas no cotidiano e aquelas que não formam escritas também poderão ser descobertas ao longo dos dias. Então, é muito importante que vocês escreverem no currículo de vocês, seja vocês. Não adianta eu escrever que eu sou magra, que eu sou morena, na realidade eu não sou, galera. Então, não adianta isso, tá? Não adianta falar que eu tenho olhos azuis, que eu sou morena de olhos azuis, de 1,80 m, 50 quilos. Porque a hora que a pessoa me vê pessoalmente, ela vai falar assim, não é nada disso, não.
Aqui, perfil profissional, galera, não é Tinder, tá? Vamos combinar isso, beleza? Perfil profissional não é Tinder. No Tinder você pode mentir, à vontade. Mas aqui, quando estamos falando de perfil profissional, a coisa é séria e não dá pra mentir. Combinado? Ficou alguma dúvida referente ao currículo, tá? Se ficou alguma dúvida, anotem essas dúvidas ou deixem aqui embaixo nos comentários que eu volto. Se vocês me pedirem nos comentários, eu vou voltar para falar sobre as instituições que oferecem cursos gratuitos de extensão. E aí, se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida também, eu volto falando sobre currículo e também sobre as dúvidas de vocês. Deixa o comentário aqui embaixo, combinado? Bom, e o segundo tema da nossa aula de hoje é sobre comunicação. E eu quero saber se vocês sabem o que é comunicação. Claro que eu sei o que é comunicação, né, Cíntia? O que a gente está fazendo aqui até agora é comunicando? Claro que sim, mas nós temos vários tipos de comunicação, tá? A comunicação, ela vem do latim e ela é o ato de transmitir, enviar aos outros as nossas ideias, pensamentos, sensações, informações através de diversos meios de expressão, não somente pela fala, tá? E vocês vão perceber aqui hoje. Bom, fora a comunicação, nós temos aí a incomunicação. Mas, Cíntia, o que é a comunicação e a incomunicação? Bom, a incomunicação, ela tem aí, para que a comunicação tenha o efeito esperado, ela precisa ser clara. Então, se comunicar não é apenas passar uma informação para frente, mas sim conseguir falar e ser entendido. Então, nada mais é que incomunicação é você ser coerente e o outro entender aquilo que você falou, tá? No cotidiano, é comum que a troca de informações gere muita incomunicação por falta de clareza e interpretações incorretas. Olha só, pessoal, vocês sabiam que existia essa palavra incomunicação? Tá? Incomunicação, ela remete aí, vamos dizer, uma pessoa que não está falando, ou me escrevam aqui nos comentários o que você achava que era incomunicação. Tá? É importante também saber o que vocês conhecem, tá? Isso é muito importante para mim, para eu saber também o que vocês já têm de informação, tá? Então, incomunicação, ela não é a falta de comunicação, ela é a falta de clareza e interpretação incorreta. Muitas vezes a gente passa, imaginem vocês, por exemplo, conversando com o chefe de vocês, explicando sobre o serviço que foi feito, porém não deixou clara a informação. E aquela informação que não ficou clara para o seu chefe, passou para o chefe do chefe dele. E aí, às vezes, você vai sofrer uma reação de algo que você não soube se comunicar, de algo que você não soube ser mais claro. Mas não porque estava errado, mas não porque as pessoas não conseguiram fazer aí o devido entendimento do que foi falado. Entenderam? Tá? Então, se não entenderam, me falem para que a gente possa voltar e eu explicar novamente para vocês, tá bom? E aí, eu volto para falar sobre a comunicação e aí eu falo que a comunicação é fundamental para aproximar as pessoas. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? De que a comunicação ela serve principalmente para aproximar as pessoas? Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Não? Então, vamos lá. Então, a comunicação ela é fundamental para aproximar as pessoas de modo diversos. E nós vamos estar vendo agora. Chamamos as pessoas envolvidas no processo de comunicação de interlocutores. Nossa, Cintia, mas agora a gente está falando de rádio? Não, galera, não estamos falando de rádio, estamos falando de comunicação. E aí, eu trago para vocês que os interlocutores, quem são? Os interlocutores são as pessoas envolvidas aí em uma conversa, tá? Os interlocutores, temos aí o emissor e o receptor. O emissor é aquela pessoa que está passando a informação, é aquela pessoa que está... no caso aqui, sou eu que estou passando a informação, que estou falando com vocês, tá? E o receptor é aquele que recebe a mensagem. Então, a diferença, né? O que são interlocutores? Interlocutores são aqui, ó. Eu, você, são as pessoas no meio de uma conversa. Porém, dentro dos interlocutores, nós temos o emissor e o receptor. O emissor é aquele que está passando a informação e o receptor é aquele que está recebendo de alguma forma essa informação. Ficou claro, galera? Bom,
E aí eu trago, né, o emissor é a pessoa ou grupo de pessoas onde parte a comunicação. Então, nós temos aí o desenho, né, vamos chamar ele de Joãozinho. Então, quem aqui é o emissor dessa conversa? O Joãozinho, que está aí trazendo o seu problema para a professora. E a professora é quem? É o receptor dessa informação. Compreendem? Depois, o receptor é a pessoa ou grupo de pessoas que recebem a comunicação. Então, nessa charge aqui embaixo, o receptor é a nossa mocinha aqui da imagem, tá? Por quê? Porque ela está aí recebendo a informação do amado dela, tá? Então, quem são aí, para ficar claro para vocês, por exemplo, numa sala de aula, tá? Quem é o receptor e quem é o emissor? Muitas vezes eu, Cíntia, professora, sou o emissor daquela informação. E vocês, como alunos, são os receptores. Mas, dentro de uma sala de aula, né, nós temos a troca aí. Então, nós temos uma conversa, às vezes a gente tem um bate-papo ou uma dúvida, que muitas vezes eu fico como receptor e vocês emissores, tá? Exatamente porque existe aquela troca. Uma hora um tem uma dúvida, outra hora outro tem uma dúvida. E isso faz com que a gente tenha uma conversa e também para que a pessoa, para que nós temos, para que a informação, para que a comunicação ela seja enviada e recebida por uma ou mais pessoas. Entenderam? Beleza. Então, qualquer dúvida já sabem. E aí, vamos para os tipos de comunicação. E vocês vão ver que a comunicação, ela não é só a parte que nós estamos fazendo aqui. Claro que a comunicação oral, via oral, ela é a comunicação mais utilizada, porém ela não é única. E aí eu já venho com a primeira comunicação, que seria a comunicação verbal. O que vocês entendem por comunicação verbal, tá? A comunicação verbal, ela abrange a comunicação escrita e a comunicação oral. Então, a verbal, ela não é somente uma comunicação da qual vocês aí não conseguem, na qual vocês... Deixa eu ver aqui. Tela, deixa eu colocar aqui, ponteiro. Aqui, melhor. A comunicação verbal aí, ela vai ser a escrita e a oral, tá? Exatamente por quê? Porque nessa comunicação verbal, ela abrange aí a forma escrita e a forma oral, tá? Ela não é somente uma. A comunicação verbal, ela aí são essas duas comunicações em uma só. É a forma de se comunicar mais utilizada, devido à sua capacidade de transmitir ideias de grandes complexidades. Alguém tem alguma dúvida de que essa seja a forma de comunicação mais utilizada? Né? Então, se a gente for pensar em comunicação, a primeira coisa que nós vamos pensar é em falar, ou até mesmo em escrever. Tá? Hoje nós temos aí, por exemplo, plataformas digitais, no caso de aplicativos, como o WhatsApp. Qual é a função dele? É enviar e receber mensagens, mas por forma de escrita e oral, tá? Exatamente por isso que ela é uma das comunicações mais utilizadas. Depois, a comunicação escrita é o código utilizado pelos livros, jornais, redes sociais e outros, ou erros ou ruídos nesse tipo de comunicação comprometem o entendimento da mensagem pelo receptor. Bom, vamos lá. Comunicação escrita, ela é aquela comunicação que é utilizada pelos livros, jornais, redes sociais e entre infinitamente outros, tá? Mas entendam que a forma escrita é aquela que a gente entende como leitura, é aquele código, né, que nós lemos para que fica gravada aí em jornal, rede social, televisão, enfim, né? Porém, quando existe aí erros ou ruídos nesse tipo de comunicação, compromete o entendimento da mensagem pelo receptor. E vamos para um exemplo. Vamos pegar a palavra carro, tá? A palavra carro, ela é escrita aí com C-A-R-R-O, carro. E eu quero dizer que o meu carro quebrou, tá? Uma fatalidade, infelizmente, né? Então, nessa frase, o meu carro quebrou. Se eu escrever por acaso, tá? O meu carro, em vez de 2 R's, somente 1 R, ele vai ficar caro. Compreendem? Então, aí eu poderia falar que
quem estaria lendo, né, essa mensagem iria ler o seguinte: o meu caro quebrou. E a pessoa estaria entendendo, mas o que tá caro, o que tá quebrado? Eu não entendi. E ela vai te perguntar, mas Cíntia, o que quebrou? Aí você vai falar, o meu caro. Ela, mas eu não entendi. Aí você vai mandar um desenho pra ela, tipo de um carrinho. Aí ela vai falar assim, nossa, de um carro com 2 R's? Isso, com um carro de 2 R's. Tá? Então, por isso que é muito importante nós nos atentarmos aos erros, tá? E aos ruídos das palavras, porque um R, ou um S, ou um Z, ou um cedilha, pode mudar totalmente o sentido da palavra, tá bom? Então, por isso que é muito importante vocês se atentarem na comunicação escrita quanto aos erros, galera. E, infelizmente, os erros, eles estão cada dia mais presentes na comunicação, e é algo que nós temos que estar nos policiando 150 vezes ao dia. Porque dentro de uma entrevista de emprego, por exemplo, por que eles pedem redação? Para ver como que tá esse vocabulário, como que tá essa comunicação escrita, se você está conseguindo se comunicar através da folha, né? Através da escrita. E muitas vezes é a parte decisiva para julgar se você é apto para desempenhar aquela função ou não. Tá? Seu currículo pode ser maravilhoso, mas se a sua escrita falhar, infelizmente você não é selecionado para aquela vaga, tá bom? Então é muito importante nós estarmos sempre lendo. Então a leitura, ela faz com que nós aprendemos, para que o nosso vocabulário ele aumente e vocês consigam criar um vocabulário melhor. Faz com que vocês tenham aí palavras diferentes e tenham a aptidão de reconhecer palavras e saber diferenciá-las para que o erro não aconteça, tá bom? E a forma mais fácil de vocês adquirirem um vocabulário bacana é fazendo leituras. Ah, Cintia, mas eu não gosto de ler. Então, mas se vocês pegarem aí um jornal ou uma revista, ou até mesmo um livro da preferência de vocês, e colocarem uma meta para vocês. Ah, eu vou ler 2 páginas por dia. Ao final dessa uma semana, se a gente for contar, nós temos aí, vamos por 5 dias, tá? 2 vezes 5, 15. Vamos ter 15 páginas lidas. Ou até mesmo, não só as páginas lidas, mas também palavras adquiridas. Então, vamos colocar uma meta pra gente, tá? Aproveitando que muitos de nós estamos em casa e eu sei que às vezes acaba sobrando um tempo, ou mesmo se não sobre, baixe um livro, tá? Leia mais, procure aumentar o seu vocabulário, que isso faz uma grande diferença dentro de uma entrevista de emprego, tá, galera? É uma dica que eu deixo pra vocês aí, tá bom? Próxima comunicação seria a comunicação oral. Tá? Ao contrário da comunicação escrita, que é o que a gente acabou de falar, a comunicação oral ela é presencial. Ou seja, nela o emissor e o receptor estão presentes, tá? E a comunicação oral é o que a gente faz lá dentro de sala de aula, tá? É o que muitas vezes é o professor, né? Ele aí é o receptor, ele é o emissor dessa informação. E aí ele não pode ter medo de falar. Ele tem que falar com naturalidade, ele tem que saber contornar situações difíceis e inesperadas, ele planeja uma imagem simpática e confiante. Pensem, né, que se vocês aí estiverem dentro de uma sala de aula e for um professor novo, primeiro dia desse professor, e ele chega lá todo tímido, não consegue falar muito, não fala com muita naturalidade, não sabe contornar as situações, vocês vão saber que aquele professor é novo. Não vão? Exatamente porque vocês conseguem detectar através da comunicação que aquela pessoa não está apta a desempenhar essa comunicação oral, tá? Muitas vezes o professor ele fica com medo de falar, mas ele tem que ter uma naturalidade. Ele tem que saber contornar as situações difíceis e inesperadas que ocorrem a todo momento, tá? E isso aí é a base para que ocorra essa comunicação oral. Tá? E mais importante, a comunicação oral ela é presencial, tá? Nela você precisa estar presente o emissor e o receptor para que ocorra essa comunicação oral, tá bom? A comunicação não verbal.
A comunicação não verbal ocorre por meio de gestos, sinais, códigos e representativos. Essa comunicação pode ser utilizada de forma isolada, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês várias expressões faciais, tá? Que muitas vezes a comunicação não verbal, nós temos aí, por exemplo, dentro de uma conversa, eu geralmente tenho bastante assim com as minhas amigas, quando a gente sai, né? Quando a gente saía, né? Porque agora a gente não sai mais devido ao coronavírus. E quando às vezes a gente queria falar alguma coisa ou sobre falar de alguma situação, a gente só olhava um para a cara da outra com alguma expressão facial, a gente já sabia o que queria dizer, tá? E por isso que é muito importante a gente saber decifrar também as expressões faciais, corporais, porque ela ajuda aí na comunicação, tá bom? E acredito que vocês já tenham, inclusive, passado por muito disso, principalmente as mulheres. Os homens também, eles conseguem ver na cara da mulher dele ou da mãe quando fizeram alguma coisa de errado, né? E aí a expressão facial, ela já entrega na mesma hora. Porque às vezes ele chega em casa ou ela tá com a cara assim, né? Que é a famosa cara de ué. Ou ela tá muito brava, tipo, querendo matar vocês. Então, a gente consegue detectar aí como que tá o ambiente, né? Exatamente, somente aí com as expressões faciais. Compreendem, galera? Todos aí conseguiram entender? Qualquer coisa já sabem, né? Podem me mandar, não tem problema. E aí nós temos a comunicação por olhar, tá? Que é aquilo que eu falei para vocês, que são as pessoas que fazem entender somente olhando uma para outra já sabe. A comunicação por mímica, que são os gestos de mão, corpo, face, as caretas que transmitem determinada informação, também é considerada uma comunicação. E a comunicação por postura, o modo como sentamos, como o corpo, com o corpo de um lado para o outro, até mesmo a posição pela qual relaxamos nossos pés. Essa postura, na maioria das vezes, corresponde a um subconsciente transmitindo uma mensagem. Imaginem vocês, por exemplo, indo para uma entrevista de emprego e chegando lá nessa entrevista, vocês simplesmente sentam e colocam o pé em cima da mesa. O que aquele recrutador vai achar de vocês? Que vocês são folgados, que vocês não têm modos. Às vezes não, às vezes você só está precisando pôr o pé ali porque estava com dor. Mas a própria mensagem, né? A mensagem que o corpo demonstra, ele já vai estar falando por si próprio. Então, por isso que a gente sempre fala, olha, numa entrevista de emprego, vista X, vista Y, né? Roupa X, roupa Y, faça ou fale de uma certa forma, não sente de qualquer jeito, não utilize o celular com frequência, porque tudo isso faz parte da comunicação pela postura. Compreendem? Bom, e aí a comunicação assertiva, tá? E a comunicação assertiva é aquela que é a capacidade de ser assertivo. É uma das grandes ferramentas para conquistar as amizades nos diversos níveis de relacionamento interpessoal. Ser assertivo é comunicar-se adequadamente de maneira direta, aberta, sincera, objetiva e efetiva, sem provocar constrangimentos a outras pessoas. Então, essa comunicação é aquela comunicação que todo mundo quer ouvir, sabe? Aquela pessoa agradável, que só fala coisas bacanas, que só, sabe, não traz problemas, não fala nada que seja indelicado. Então, isso é uma comunicação assertiva, tá? Ele é uma grande ferramenta aí para conquistar amizades novas ou até mesmo relacionamento. Quando a gente está no início de relacionamento, tudo é lindo. Ninguém quer fazer uma comunicação que o prejudique, não é mesmo? E é assim que nós chamamos esse tipo de comunicação como comunicação assertiva. E aí eu trago uma charge, né? 3 charges para vocês. Que a primeira, que é essa aqui, nós vamos lá. Você tá linda. O namorado falou pra namorada. Aí ele fala, você tá linda. Aí ela responde, por quê? Eu era feia? Toma. Não, amor, sei lá, você tá mais magra. Eu era gorda? Aí ele respira fundo e responde, hoje você tá difícil. Aí ela, eu era fácil? Mulher dá cheia disso, né, galera? A gente sabe. Mas isso aqui não é uma comunicação assertiva, tá? Porque ele não tá conseguindo dar uma dentro. Então, é importante quando os meninos forem falar com as suas devidas namoradas, esposas e afins, para que vocês não falem coisas que não devam ser faladas naquele momento, tá? Próxima charge. Uma pessoa conversando aí, né? A gente tem aparentemente aí
uma pessoa, né, X e uma outra pessoa Y. E aí o primeiro rapazinho aqui fala assim, corno, burro, fracassado. Aí o grandão vira pra ele, pega ele e fala assim, ficou maluco, cara? Aí ele colocou, ixi, esqueci que não estou na internet. Então, olha só o que é a comunicação, e hoje em dia é muito importante a gente falar isso, que na internet nós somos aí militantes, nós sabemos, nós somos os donos da razão, nós sabemos de tudo, nós temos respostas para tudo, mas e na vida real, galera, como que tá isso aqui? Vocês estão sabendo ser tão maravilhoso quanto vocês aparecem aí na rede social? Como que tá a comunicação, a postura de vocês? É algo que vocês têm que pensar que é algo muito presente na vida de vocês, tá bom? E a terceira charge, nós temos aí, né, aparentemente um chefe conversando com o seu subordinado. Ele fala assim, ó, um bom líder sempre demonstra disponibilidade para a sua equipe. Aí o subordinado fala assim, falando nisso, tem uma pergunta para ali, vral, fazer. Então, o que isso aqui remete, tá? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Complicado, né? Então, nós temos que ter uma comunicação bem assertiva, uma comunicação bem profissional. Temos que ser aquilo que falamos, principalmente para que as coisas não fiquem aí ditas e não ditas. Tá bom, galera? Bom, e aí estamos caminhando para o final, onde eu falo como se comunicar assertivamente. Tenha conhecimento no que fala, saiba quando falar. Seja intermediador, seja claro e direto. Cuidado com a linguagem, tá? Expressão corporal e use a empatia. Isso é fundamental também dentro da nossa empresa, tá? No âmbito profissional, nós procurarmos sermos pessoas assertivas para que a gente consiga chegar aonde todo mundo queira chegar e de uma forma sadia, uma forma como que você conquiste as pessoas que estão ao seu redor, exatamente se comunicando assertivamente, tá bom? E aí, chegamos ao fim dessa aula, tá? Agradeço aí a comunicação, a participação de todos. Referente hoje à atividade prática, ela vai estar no portal. Lembrando que essa atividade vai compor a nota do V1, tá? Juntamente com as outras atividades propostas nas aulas anteriores. Então, é importante que os alunos que não fizeram a atividade prática 1 e 2, me entregue juntamente com a terceira, tá, galera? Porque a junção dessas 3 atividades vai compor a nota do V1 de vocês, tá bom? Combinado? Bom, por hoje é só. Eu agradeço a participação de todos. Que vocês tenham aí, consigam ter compreendido, né, o que eu trouxe para vocês na aula de hoje. Caso tenha ficado alguma dúvida, caso tenha ficado algum ponto que eu não soube explicar de uma forma mais clara, me mandem aqui na caixinha aqui embaixo, deixem aqui seus comentários. E também me cobrem lá no WhatsApp, me cobrem no fórum das aulas de vocês, porque é importante essa interatividade e também a participação de todos, tá bom? Logo estaremos juntos, disso eu tenho certeza, e aí nós vamos estar todos juntos sempre, e se precisarem de alguma coisa, saibam que eu sempre vou estar à disposição de vocês, tá bom? Galera, muito obrigada, tenham aí um ótimo dia e uma boa semana. Aguardo a atividade de vocês, tá bom? Muito obrigada, beijo, beijo, tchau, tchau.